Bom dia para nós, seja bem-vindo. Alexandre Araújo, chegou o dia da final do Mundial de Clubes, meu amigo. Como é que está o clima por aí? Você está perto da concentração do Fluminense, é isso? Bom dia. Isso. Aproveitando, né, você falou do cenário do PVC, até que de cenário de primeiro não pode reclamar, né? A gente está hoje aqui agora numa praça, ao pôr do sol aqui em Jeddah. É uma praça que o pessoal se concentrou. Eu vou virar aqui, não sei se vai dar muito certo, mas vocês estão vendo um prédio imponente aqui atrás, ó. Esse é a concentração do Fluminense. Esse é um prédio onde o Fluminense está concentrado. Então o pessoal fez uma festa, passando a galera aqui atrás, bandeirinha do Fluminense. O pessoal se concentrou mais cedo aqui. Teve música de arquibancada, bateria, bandeira. Fizeram a festa e o pessoal já começa a dispersar para ir pro estádio. Catalunya! Marcelo, number one! Eu desconcertei aqui, mas vamos lá. I love you, Marcelo! Hilal! Brasil, coach! Yeah! Viu os árabes amando o Marcelo e torcendo pro Fluminense. Então, o pessoal já indo pro estádio, daqui a pouco tem a final. É normal, ao vivo é isso aí, torcedores estão para fazer a loucura da festa. Tem até torcedor do Barcelona, você viu ali ao fundo com o Alexandre Araújo. E muitos árabes aqui ao redor, o pessoal via a gente de credencial, perguntava se a gente era brasileiro, queria a camisa do Marcelo. Pessoal, todo mundo querendo usar a camisa do Marcelo. Agora o rapaz aqui gritou que ama o Marcelo. Então o Marcelo, uma das atrações aí dessa final de hoje, para os árabes também, que com certeza acompanharam muito o Marcelo no Real e agora estão animados aí em poder vê-lo de pertinho. PVC, nem te dei bom dia, seja bem-vindo. Olha só, essa coleção. Essa daqui não é antiga, essa daqui é a da final da Champions de Istambul. Final Istambul, está escrito aqui. Com 10 de junho. Mas essa aqui é nova da coleção. Olha o que está escrito aqui, ó. Final da Libertadores. 4/11 de 23. Olha aqui, ó. Boca e Fluminense. Boca e Fluminense. Você tá enjoado, hein? O Fluminense vai jogar de calção Grenal hoje, né, Alexandre? Porque o mando joga de azul, branco e azul. Isso. Ale, o PVC mostrou a camisa ali do dia 4, né? O Fluminense tinha um lema para a final da Libertadores que era todo dia 4 de novembro. E para Mundial, esse lema virou todo dia 22 de dezembro e o dia chegou, né? Então a gente tá percebendo isso aqui, é um misto de animação, empolgação e por que não, assim, não vou dizer esperança, porque talvez não seja a palavra mais correta, mas acreditar. Os torcedores estão acreditando que é possível aqui ao redor da concentração do Fluminense. O ânimo está lá em alta e muitos aqui fizeram promessa. Então, assim, acho que é mais ou menos isso. Todo dia 22, esse dia 22 chegou. É o tema do documentário, inclusive, com os bastidores do Fluminense sobre a conquista da Libertadores. Vou dar bom dia também ao Rodrigo Matos, colunista do All Sport, que participa com a gente aqui para falar do Mundial de Clubes e de outros temas no de primeira de hoje. Bom dia, Rodrigo. Já está vendo que o Ale está ali no meio da galera, né? O homem hoje veio preparado. Tá mutado o mic do amigo. Bom dia, Razan. Bom dia, Ale. Bom dia, PVC. Tô vendo até que os árabes deram os sauditas deram uma flexibilizada aí nas regras de filmagem aí, porque não estava dando para ficar naquela rigidez toda aí com torcida no fundo e tal, não sei o quê, né? Mas assim, teve áreas que rolou um estresse, não comigo, com outras equipes, mas aqui, pelo menos, por enquanto, o pessoal estava filmando aqui e tudo mais, participando da festa. Bom demais. Eu acho muito legal, assim, eu não sou muito fã de fazer todos os mundiais sempre no Oriente Médio, porque teria que rodar o mundo, né? Essa justificativa de vamos democratizar, e aí só faz no Oriente Médio, é meio brincadeira, mas assim, da FIFA, né? Uma justificativa, mas eu acho muito legal o clima do Oriente Médio, a gente viu na Copa ali, apesar de ter todas as questões que faz, o povo gosta muito de futebol, né? Especialmente os sauditas, né? A gente viu a torcida da Arábia Saudita na Copa, foi uma coisa bastante envolvente, digamos assim. Ale, como é que o Fluminense está encarando essa questão do favoritismo do Manchester City? É aquela coisa de entrar leve, assim, o que acontecer, beleza, porque se o City ganhar, entre aspas, é o normal, e se o Fluminense vencer, é uma história absurdamente gigantesca. Como o Fluminense enxerga esse Everest que ele tem que escalar daqui a pouco? A gente ontem teve as coletivas, né?
A princípio, o Fluminense deve manter o time, aquele time que a gente já vem falando há algum tempo, foi o time titular da final da Libertadores. Então, a promessa é de manter o estilo. Eu acho que depois que a bola rolar, a gente vai ter uma visão um pouco melhor sobre essa questão dentro de campo. É claro que o ânimo é mais ou menos esse que você falou, Razan. Assim, o Fluminense entra como franco atirador, né? Um pouco mais leve, porque isso, né? O favoritismo está do outro lado. O Marcelo até falou disso, o Marcelo que conviveu, tem 4 mundiais, todos no lado europeu, né? Então, pela primeira vez, ele está nessa situação de estar no lado não favorito de uma decisão, ele está no lado, dessa vez, sul-americano, e ele falou um pouco disso, né? Ele falou, sempre quem chega como favorito no Mundial é quem é campeão da Champions League. Mas eu acho que lá do outro lado também, o próprio Guardiola tenta também dar um equilíbrio nessa questão, né? Na coletiva ele ressaltou que é muito difícil ganhar a Libertadores, então acho que pro lado de lá também eles tentam afastar um pouco isso, porque sabem que de fato para o Fluminense entra muito mais leve e eles entram com essa obrigação, então eles tentam equilibrar de lá e o Fluminense tenta fazer com que isso seja um gás, né? A gasolina para esse título. E muito desse confronto de hoje tem nessa arte aqui, nessa ilustração que até Libertadores publica, o duelo Fernando Diniz e Guardiola, com o Marcelo aqui, o Bridge e os símbolos, mas principalmente esse duelo, Fernando Diniz e Guardiola, pelo menos para nós, público brasileiro, é algo que chama muita atenção. E como é que pode ser essa troca de ideias, talvez até entre aluno e mestre, porque o Diniz tem o Guardiola como uma das referências dele como treinador, embora seja maneiras de jogar muito distintas. O Diniz chegou a falar sobre a admiração dele pelo Guardiola ou não entrou muito nesse lado, Ale? Não, ele foi perguntado se o Guardiola seria mais inspiração ou espelho. A pergunta foi nesse tom. E aí ele falou sobre toda a admiração que ele tem por Guardiola. Ele falou mais de uma vez durante a coletiva, classificou, né, o Guardiola como um dos melhores do mundo, mas também apontou que, assim, as pessoas fazem muito a comparação por conta da posse de bola, mas que são estilos diferentes, né? São posses de bola diferentes. O próprio Ederson, goleiro do City, que trabalhou com o Diniz agora, mesmo que recentemente na seleção brasileira, falou um pouco disso, né? Que são posses de bola, e por isso que aqui no Brasil a gente passou a comparar muito o Diniz com o Guardiola, mas que são estilos de jogo diferentes, né? Um é mais o aposicional e o outro é mais a bola girando, então eles têm algumas semelhanças, mas também tem algumas diferenças. A gente até publicou uma matéria sobre isso ontem no UOL, então assim, mas o Diniz em si colocou o Guardiola como um dos melhores e não escondeu a admiração que tem por ele. E o Guardiola falou até da seleção de 82, né, como uma das que ele sempre admirou e sempre foi citado por ele mesmo como uma referência, e até fala do Fluminense como talvez uma essência do futebol brasileiro, né, aquele jogo de aproximação, troca de passes rápidos. Ele considera esse Fluminense do Diniz um clube que resgatou essa escola brasileira, né, o que ele falou. E aí o que ele disse lá é que é um Fluminense que joga como ele via o Brasil jogando quando ele se encantou pelo futebol brasileiro quando ele era garoto. Então ele classificou esse Fluminense como um time que resgata essa escola, essa essência do futebol brasileiro. O PVC aqui no chat, o Francisco Barbosa, me pediu para te fazer a seguinte pergunta. Não sei se ele é tricolor, acho que sim. Azan, pergunta para o PVC, quais as chances do meu Fluminense contra o City? Tá contigo a bola, PV. Eu acho que é 70-30 para o Manchester City. O City é favorito. Não tem muita dúvida que o City é favorito. Ninguém vai ficar vendendo uma ideia equivocada. Agora, tem um jogo para jogar. Eu estava lembrando hoje, o Guardiola tem lembrança de jogos improvavelmente difíceis. Barcelona e Estudiantes, em 2009. A gente sempre lembra do Guardiola jogando contra o Santos e metendo 4-0, mas contra o Estudiantes ele ganhou na prorrogação. Ele empatou com o Estudiantes aos 43 do segundo tempo. Um gol do Pedro e o Messi fez o gol da vitória aos 5 do segundo tempo da prorrogação. Então, ele vai levar para a decisão o entendimento de que o City não está no melhor momento. Nos últimos 10 jogos, o City levou gol em 8 partidas consecutivas e foram 17 gols sofridos nesses 8 jogos. Então, não é o melhor momento. Mas é claro que o City tem uma seleção do mundo e é favorito. O voto do PVC já está dado aqui na nossa enquete, que é simplesmente quem vai ser campeão, mas a galera aqui está quase no empate técnico pró-Fluminense. Fluminense 54%, Manchester City 46%, Ale. E falando da final de 2011, que também tinha o Ganso, né? Então, novamente, Ganso e Guardiola aí numa final de Mundial. Guardiola estava
como treinador do Barcelona, que para ele até um dos melhores jogos, ele fala disso no livro dele, o Guardiola com o Barcelona do Messi, do Xavi, do Iniesta, e o Santos do Ganso, do Neymar, do Elano, comandado pelo Muricy, tomou de 4-0, não viu a cor da bola. Quais as chances do Fluminense, Rodrigo, você acha? Estou um pouco PVC. Acho que o percentual é difícil, né, a gente fazer. É meio universidade de não sei onde aí, tentando fazer projeção, mas eu acho que está bem mais para o City. E que há 6 meses atrás esse jogo seria mais difícil para o Fluminense. Hoje é um jogo que é difícil, que o City é favorito, e acho que o Fluminense tem ainda alguma possibilidade ali, um dia que tudo se encaixe, que consiga se defender muito bem, que eu acho que vai passar muito por isso. A gente está aqui curioso para saber como o Fluminense, que não vai sair das suas características, mas como que ele vai se portar, se o Diniz não vai fazer que nem o Muricy e fazer uma escalação fora do normal, eu não acredito, né? Mas na época o Muricy mudou o esquema dele para jogar contra o Barcelona e não deu muito certo. Acho que ele vai manter de alguma forma, mas o Fluminense vai ter que ter umas preocupações defensivas, né? A gente já viu o Fluminense se defender bem durante esse ano em algumas situações, inclusive no final da Libertadores contra o Boca, ali jogando quase com linha de 5 ou 6 lá atrás. Eu estou curioso para ver como é que vai ser a postura, que se vai usar o estilo do Fluminense, óbvio que vai manter, mas como que vai ser o Fluminense se defendendo, porque vai ser meio óbvio que quem vai ter mais a bola é o City, eu não tenho muita dúvida disso. Ale, a escalação provável é aquela dos últimos jogos mesmo, ou o Diniz você acha que pode preparar alguma surpresa? Até onde a gente sabe, pode repetir aquela que a gente já vinha falando. Então, assim, a expectativa é de manter. E aí, até aproveitando um pouquinho sobre o que o Rodrigo falou, né, sobre estilo e tal, o Guardiola ele fez um alerta ontem na coletiva de que ele conversou com os jogadores de que o estilo de jogo do Fluminense é um estilo que exige do adversário, né, que há um cansaço, né? O Fluminense ele tem um pouco disso, né? Ele vai trocando a bola, vai girando e ele acha espaços também em buracos que o adversário deixa num momento até mais de desatenção ou de cansaço. E o Guardiola fez esse alerta, ele falou, eu sei que o estilo deles vai exigir muito da gente. Então, o Rodrigo falou essa questão do estilo e tudo mais, o Guardiola sabe o que ele vai enfrentar e fez esse alerta, porque de fato a gente que vê os jogos do Fluminense, mesmo quando o Fluminense não está bem, ele às vezes consegue o resultado positivo justamente por isso. Ele é um time que vai girando, vai trocando a bola, vai mantendo, e até uma hora que o espaço chega, porque até o cansaço do adversário, porque o adversário está o tempo inteiro tentando correr atrás, e o Guardiola fez esse alerta ontem na coletiva. Ele chegou a falar, Ale, inclusive, que o Fluminense tem um estilo de jogo que ele não enfrentou ainda, né? A maneira do Fluminense. Isso, ele falou. Ele falou, ele fez esse alerta de que ele avisou o elenco e preparou o elenco porque esse era um estilo de jogo que eles não estavam acostumados a enfrentar, né? Que aí ele até brincou, espero que amanhã encaixe com a gente, porque de fato ele admite que não é um estilo de jogo que eles estão preparados, assim, que eles estão acostumados, né? Preparados não, desculpa, acostumados, e ele lembrou essa questão de que vai exigir muito do City para conseguir encaixar nesse Fluminense. Eu vi algum colega PVC falando que essa declaração do Guardiola já é um título, independentemente do resultado que aconteça. Um dos maiores técnicos da história falar que não tinha enfrentado nenhum time que joga assim, já é um pouco do resgate da essência do futebol brasileiro, de um trabalho tão autoral que já é algo a ser comemorado. Eu não acho, não. Isso eu não acho. Isso, senão, se a gente fosse o Senegal, aí beleza. O Brasil não é o Senegal no futebol. O Brasil é campeão do mundo. Então, assim, não é um título. O título é você vencer. O Brasil precisa trabalhar para conseguir diminuir esse abismo gigantesco que se criou entre futebol europeu e futebol sul-americano. O abismo financeiro criou um abismo técnico. A partir das finanças se cria um abismo técnico. E esse abismo faz a gente olhar para o Mundial de Clubes de uma maneira diferente do que se olha para o futebol de seleções. É muito legal o Diniz reconhecer e entender que é uma maneira particular de jogar. É difícil jogar contra o Fluminense. E mesmo quando o Guardiola fala que lembra a essência do futebol brasileiro, a essência do futebol brasileiro não é essa aglomeração de 5, 6 jogadores de um lado só do campo. Isso é muito particular do Diniz. Já tratamos disso aqui. Tem gente que diz que o Martin Jol no Ajax em 2007 fazia isso. Não tem bibliografia. Porque fazer desta maneira, se você trouxer o time inteiro para o lado direito e fizer 5 jogadores em cima do Ake ou do Guardiola, a chance de infiltrar é muito maior.
E o Guardiola está preocupado com isso. De que maneira vai encaixar a marcação? Ele está pensando sobre como encaixar a marcação. Claro que ele sabe como ele sai dessa marcação. Qualidade de passe, uma bola invertida, ele pega o lado livre do Fluminense. E pode ele chegar dentro do gol. Mas se ele não conseguir compor de uma maneira a evitar a superioridade numérica que o Diniz faz na movimentação, trazendo 5 contra 1, 6 contra 2, 7 contra 4, se ele não conseguir compor, ele pode tomar gol. Como tomou em 8 dos últimos 10 jogos. Diga, Rodrigo. Não, eu acho essa coisa do futebol brasileiro, assim, primeiro tem uma coisa, assim, a gente fica meio esperando o carimbo do Guardiola. É um pouco o que o PVC está fazendo. Pô, não precisa o Guardiola dizer que o esquema do Fluminense é inovador e tal. A gente já sabe disso. A gente vem vendo os jogos do Diniz aqui e vem vendo que ele vem fazendo coisas diferentes, novas, enfim. Então, não precisa de um selo do Guardiola. É legal que estejam os dois hoje se enfrentando e a gente possa ter ideia de como funciona esse estilo do Diniz contra talvez o sistema mais bem acabado do mundo de time. Isso é o legal. Agora, não precisa desse selo do Guardiola. E outra coisa que eu acho meio discutível do que o Guardiola falou é que, assim, estilo do futebol brasileiro. Em 82 era um tipo de futebol brasileiro, em 70 também e tal. O Brasil já jogou de outras formas. Em 94 jogou diferente, em 2002 jogou diferente, ganhando de forma diferente. Então, assim, o futebol brasileiro não é um só. Essa coisa eu até queria ouvir o PVC também. Quando a gente fala escola, parece que é a coisa de toque de bola e tal, é o que remete mais. Mas tem mais de um jeito que a gente jogou. E que ganhou e perdeu também. O futebol brasileiro não é uma escola só. Tem várias escolas aqui dentro, inclusive. Até porque é um país continental, do tamanho da Europa. Então, eu acho que essa coisa... Tem uma discussão aí, é uma discussão legal que a gente tem, mas eu não sei se essa é só essa cara. Tem outros times que jogam no Brasil, que são times brasileiros e que, enfim... tem a cara do futebol brasileiro também, mas joga completamente diferente. Eu concordo com você. Eu estou aqui olhando para ver se o meu livro está aqui, porque eu escrevi um livro chamado Escola Brasileira de Futebol. Exatamente no seu cenário aí, né? O Filipão é brasileiro, ele não é alemão. Exatamente. E o livro diz, que a capa está aqui no cenário, a capa não, está o cartaz. O livro diz exatamente isso que o Rodrigo disse, ou seja, tem maneiras diferentes. A escola gaúcha é diferente da escola carioca. Agora, é claro que a gente é reconhecido no mundo por uma qualidade de jogo, que é um time de cadência, como foi de 94, ou de aceleração, como foi em 2002. E nesse ponto, o Guardiola falou, o Brasil soube jogar em ritmos diferentes. Cadência até chegar à intermediária e muita rapidez para definir a jogada no último terço. A gente vê arrancadas do Pelé contra o Benfica em 62, que não tem nada a ver com o lançamento do Gerson para o Jairzinho em 70. São maneiras diferentes de jogar. O que, de fato, aconteceu com o futebol brasileiro foi que o grande trauma do futebol brasileiro, a grande coisa a combater do futebol brasileiro, não é copiar o europeu ou não copiar o europeu. É o êxodo. Quando é que começa o declínio do futebol brasileiro? Quando você não consegue manter jogadores aqui. Aí, tudo bem, o Falcão saiu daqui com 27 anos, o Zico saiu com 29. Mas quando você vende... O Zico saiu com 30. Mas quando você vende um jogador de 16, como acontece com o Endrick, aconteceu com o Rodrigo, aconteceu com o Vinícius Júnior, você forma outro tipo de jogador, porque ele não termina a formação aqui. E aí é que está o ponto. Aí você não consegue determinar como você vai fazer as suas escolas. Seja jogando como o Internacional jogava nos anos 70, seja como o Fluminense joga hoje. Aqui é que está o grande drama. O abismo é do futebol de clubes. Agora, isso também cria dificuldade para o futebol de seleções. Ale, sei que você precisa fazer seu trabalho por aí. Quero te agradecer pela participação conosco aqui, direto da concentração do Fluminense. Não, eu que agradeço. Só para um parênteses aqui rapidinho, quando o Rodrigo falou a questão de 94, o Guardiola até falou que ele considerou que depois de 94 o Brasil mudou um pouco o estilo de jogo, ele citou isso, e eu estou indo agora para o estádio, a gente vai tentar trazer para vocês tudo que estiver acontecendo. Quem for tricolor ainda não estiver linkado aí na comunidade do WhatsApp do UOL Fluminense, faça isso, que a gente está colocando vários vídeos e fotos lá, vai ter o pré-jogo, vai ter o ambiente, estou indo para lá agora,
e vamos ver o que acontece nesse Diniz e Guardiola, Fluminense e Manchester City. Eu vi até gente fazendo L aí do seu lado, aí, os árabes, depois, é? O menino mostrou aqui o celular, a foto do Neymar, o outro veio aqui gritar Neymar também, o pessoal vê o crachá, vê o Brasil, já é Neymar, Pelé. Muito bom, passaporte do Brasil, a bola de futebol. Obrigado, Ale. Valeu, pessoal, à disposição. Abraço. Um abraço, bom trabalho ao nosso Alexandre Araújo, ao vivo, trazendo o ambiente do clima. Ele estava ali pertinho da concentração. Muitos torcedores do Fluminense estavam se movimentando junto do Ale e, claro, a torcida local. Continuando o nosso debate aqui sobre essa final de Mundial de Clubes, PVC, você quer começar com a prancheta ou podemos lembrar sobre se, nesse momento, o Brasil pode voltar a ter chance, depois de tanto tempo, de ganhar o Mundial de Clubes? O que você prefere no nosso cardápio? Vamos continuar debatendo, depois a gente mostra a prancheta com o tempo que a gente tiver. Eu mostrei o Haaland ontem, a gente não der tempo da prancheta, não tem problema, vamos nessa. Então vamos nessa, porque eu tenho aqui uma tela para mostrar a vocês que a Libertadores divulgou das finais do Mundial de Clubes e aqui as vitórias dos sul-americanos, né, ao longo da história pela Libertadores. Eles fizeram essa arte mostrando todas as finais, começa lá atrás Peñarol, aí o primeiro brasileiro o Santos, depois entre os brasileiros o Flamengo, o Grêmio, até chegar no São Paulo, Corinthians e o Inter, e depois o Corinthians como o último sul-americano e brasileiro a ganhar o Mundial de Clubes em 2012. Passam-se 11 anos para a gente chegar nesse Fluminense e Manchester City, que são dois clubes que tentam o Mundial de Clubes pela primeira vez. Será que o Brasil volta a ter chance como nunca antes, ou não vai ter tanta chance assim, porque a disparidade segue sendo gigante? Eu digo isso porque, assim, esse City ganhou a tríplice coroa, ganhou tudo que era possível recentemente com o Guardiola. É uma disparidade enorme. Corinthians e Chelsea, acho que a gente enxergava uma possibilidade maior do Corinthians com o Chelsea, não, PVC? Eu acho que sim, mas em função do Chelsea. O Chelsea é o único campeão da Champions League. Se você quiser pegar a Copa dos Campeões da Europa, é o único campeão da Europa depois de 1980, quando o Nottingham Forest foi eliminado na primeira fase. É o único campeão de Champions League eliminado na fase de grupos. Então, isto simbolizava, a eliminação na fase de grupos simbolizou um Chelsea no momento ruim. Diferente do Chelsea que enfrentou o Palmeiras em 2021, que não estava no melhor momento, mas não tinha sido eliminado na fase de grupos da Champions. É diferente. Aquele Chelsea é o único campeão eliminado na fase de grupos. Agora, quando a gente foi fazer, eu acho que não, o Fluminense não é o melhor exemplo de um time que tenha condição de jogar de igual para igual. Para mim, o último time que teve condição de jogar de igual para igual foi o Boca Juniors, que ganhou uma e perdeu outra entre 2000 e 2003 de Milan e Real Madrid. Nem é o Internacional e nem é o São Paulo. O Liverpool não era um time poderoso como era o Barcelona. Mas, assim, de novo, não era pela força do time brasileiro, era pela normalidade do rival europeu. O Internacional viveu uma situação parecida com esta. O técnico do Barcelona era o Rijkaard, mas o Barcelona era o melhor time do mundo. Mesmo que tivesse sido eliminado nas oitavas de final da Champions, o Barcelona era visto como o melhor time do mundo. Do Rijkaard, do Ronaldinho, do Eto'o, e o Internacional ganhou da maneira como venceu, jogando por uma bola, né? Que é como jogam os sul-americanos nesta fase pós-sentença Bosman. Como é que você vê essa sequência, Rodrigo? Não, primeiro eu ia fazer a observação que eu estava olhando aqui, a década de 80 são 7 títulos mundiais, aí 90 são 3, e aí em 2000 ali, contando que teve Boca e Corinthians, né? 2 no mesmo ano, não, a 2000 ainda dá aqui, porque tem 5, né? Porque tem o Boca e o Corinthians 2 no mesmo ano, né? Mas tem 5. E aí, depois que passa de 2010, é que a coisa degringola de vez, né? Eu acho que começa ali, porque o PVC fala bem da Lei Bosman, mas posterior à Lei Bosman tem a instituição do desenvolvimento das ligas lá e o desenvolvimento da Champions League, que começa a injetar muito mais dinheiro. Então, eles têm um patamar de dinheiro que fica impossível da gente chegar perto. E aí eles começam a levar, inclusive, os jogadores médios, né? Os que estão acabando, os novos, enfim. A gente fica muito para trás de uns 15, 20 anos para cá, que eu acho que a gente começa a ficar muito para trás mesmo, já nessas finais que ele citou. Eu só vou ressaltar aqui que na final de 2019,
o Flamengo conseguiu enfrentar o Liverpool. O Liverpool jogou melhor do que o Flamengo, a gente tem que contar aqui, mas o Flamengo disputou posse de bola, teve jogo, jogou, não ficou com a bunda na parede ali como foram os outros times. O que, assim, também tem a ver com o estilo de time que tinha aquele Flamengo, né? O Palmeiras, que jogou depois, tinha um estilo diferente. O próprio São Paulo, do Muricy, que ganhou, tinha um estilo diferente. Do Tite, do Chelsea, era diferente. O time do Flamengo era um estilo completamente diferente do que é hoje o Fluminense, mas, assim como o Fluminense, era um time que quer ter a bola, quer jogar. Então, não sei se o Fluminense vai tentar fazer algo nesse sentido, com um estilo completamente diferente, mas tentar disputar a bola e não simplesmente se defender, né? Que aí seria algo mais parecido com o que aconteceu em 2019. E aí eu acho que também tem uma similaridade aí com o Liverpool, daquele Liverpool ser um grande time da Europa. Eu não sei se era o melhor naquele momento, né? A gente pode discutir aqui, mas assim como o City hoje, você pode discutir, não está no melhor momento, mas se você botar ali os 3 melhores times europeus da temporada, que para o que se projeta da temporada, o City vai estar ali entre os 3, né? Pode ser que não se concretize, que ele não tenha uma recuperação no segundo semestre, mas ele é um dos 3 times de melhor elenco, de melhor, enfim, da Europa. Eu acho que não sairia disso aí. Então, nesse sentido, eu acho que tem algumas similaridades ali com a final de 2019. Vamos ver se assim, são 2 times tão fortes quanto que podem não estar no melhor momento, mas são times que continuaram fortes, não eram tipo o Chelsea, que tinha entrado um pouco em queda. E eles estão enfrentando times que gostam de jogar, como é o caso do Fluminense hoje, era o caso do Flamengo na época. Talvez seja, assim, o final mais parecida que a gente possa trazer ali para trás, né? Eu vou mostrar só isso aqui, assim, isso que o Rodrigo falou. Você tem a partir do caso Bosman, você tem uma mudança vai acontecendo no gerúndio. Esse livro aqui chama The Foreign Revolution, a Revolução dos Estrangeiros. É um livro publicado em 2003 e que me inspirou a escrever um livro chamado Bola Fora, que é o contrário, é a saída dos jogadores brasileiros, do êxodo dos jogadores brasileiros para o exterior. Esse livro conta, por exemplo, que o primeiro time a jogar inteirinho estrangeiro na Europa foi o Chelsea no dia 26 de dezembro de 99, portanto, 4 anos depois do caso Bosman. O Chelsea enfrentou o Southampton no Boxing Day, como se chama na Inglaterra, de 99, com o goleiro holandês De Goey, o lateral espanhol Ferrer, o zagueiro brasileiro Emerson Tomé, o zagueiro francês Desailly e o lateral nigeriano Babayaro. O ponta romeno Petrescu, que também era lateral, o Poyet, uruguaio, Di Matteo, que depois foi técnico do Chelsea, italiano, Deschamps, técnico campeão do mundo pela França, francês, Ambrosetti, italiano, e Torjan Reflo, norueguês. Esse time era dirigido por Gianluca Vialli. Foi a primeira vez na história do futebol que um time alinhou 11 jogadores de nacionalidades de fora do lugar onde o clube jogava. Então, foi isto que aconteceu. Isto nos trouxe para esse abismo. É isso que acontece. Hoje, o Fluminense pode jogar de uma maneira absolutamente própria e surpreender o Manchester City. Pode, claro que pode. Por que o mais provável é o City vencer? Porque o City tem esta lógica de Ederson brasileiro, Stones inglês, Rubem Dias português, Akanji suíço, Ake holandês, Rodri espanhol, Bernardo português, Foden inglês, Julián Álvares argentino, Kovacic croata, Grealish inglês. São 3 ingleses. É uma seleção do mundo. É aqui que está a diferença. Por mais que você tenha Germancano, que é argentino, e que estava sentado na arquibancada há 1 ano, na final da Copa do Mundo, aplaudindo o Julián Álvares, que é o centroavante do time adversário hoje. É muito louco isso, né? Eu fiz um levantamento ali antes com os elencos do Mundial e tal, e o City tem dos 23, 16 não ingleses. Então, o Fluminense tem 3 não brasileiros, que são o Arias, o Cano... agora está me faltando aqui o terceiro, hein? Nino Marcelo, Zé Martinelli, Arias, Cano, Ganso, Keno...
É o terceiro. O Léo Fernandes não está inscrito. Não está, assim, não está. Mas tem mais um. Aí é que agora está me falhando aqui quem que está faltando. Mas são 3 que eu tinha contado. Só se eu tiver errado aqui, mas eram 3 que tinham. Em 3 a 16. Então, o Fluminense era dos mais caseiros, digamos assim. Ione Gonzalez? Ione Gonzalez, isso aí, exatamente. Aí o Fluminense era tipo mais caseiro, eu não cheguei a levantar o Al-Ahly, e o Manchester City era com o maior número de estrangeiros do outro lado. O Al-Ahly jogou com o Malu tunisiano e o Percy Tau sul-africano. Acho que eram os 2 únicos titulares estrangeiros. Mas talvez tenha ali contando o elenco inteiro, deve ser no patamar do Fluminense, mais uns 3 ou 4, alguma coisa assim de estrangeiro. Então é o título do livro. É a Revolução dos Esse jornalista é muito bom, né, Nick Harris? Eu não sabia. Eu vou procurar o livro depois, PVC, porque eu acompanho ele aqui, o trabalho dele enfim, ele faz um trabalho bem bom. É bem bom. O livro é bem legal. Mas, assim, a coisa mais marcante... E o time que você citou do Chelsea, né, PVC, nem era uma seleção, né? Você pega ali os jogadores, tem alguns ali efetivamente que eram jogadores de seleção, como o Deschamps, o Tori André Flo, tem alguns jogadores, mas você pega outros ali, não era um jogador de primeira linha ainda, né? Hoje em dia você pega a linha deles, tipo, tira o melhor de cada país, ainda mais do que era essa época, né? É isso mesmo. Para você que está chegando agora, não se esqueça de deixar o seu like. Temos mais votos do que likes na nossa enquete. 52% achando que vai dar Fluminense, 48% achando que vai dar Manchester City, mais de 500 votos. Vamos igualar os votos com os likes aqui nessa live do de primeira. Só lembrar um detalhe aqui, ó. Assim, porque aqui no ladinho, você vai ver aqui embaixo, são 2 estrangeiros que são o Ricardo Villa e o Oswaldo Ardiles. São 2 campeões do mundo pela Argentina em 78. Foram os primeiros estrangeiros a jogar na Liga Inglesa, com permissão de estrangeiros. Em 78. Até 78, a Liga Inglesa era britânica, inglesa, escocesa, norte-irlandesa. Exceto casos como o goleiro Trautmann, do Manchester City de 55, que era um prisioneiro de guerra, que quando acabou a Segunda Guerra Mundial ficou morando na Inglaterra. Então ele podia, alemão, jogar na Inglaterra. Contratar, como o Tottenham fez em 78, vou lá na Argentina trazer Ricardo Villa e Oswaldo Ardiles, não podia. Até 78. Então a transformação passa muito por isso. E o Brasil sempre foi um país de contratar jogadores argentinos, uruguaios, peruanos, mas o Brasil tinha como grande mérito formar jogadores que ficavam aqui. Hoje, o primeiro, o segundo e o terceiro escalão do futebol brasileiro estão no exterior. E aí, cada vez mais cedo, os craques vão brilhar lá fora e a gente vai perdendo qualidade aqui no nosso futebol por esse fator econômico de êxodo das transferências internacionais. O Marcos Vinícius está falando, mas é um tema que a gente já falou aqui, o PVC já alertou sobre como ele acha que isso pode ser um problema, sobre o limite de estrangeiros no futebol brasileiro, que ele acha que poderia ter mais. Não, então, eu ia até comentar disso, porque assim, a Inglaterra foi flexibilizando a regra. Ela ainda tem uma regra hoje que o jogador tem que ter uma passagem mínima pela seleção para poder jogar na Liga Inglesa, mas foi ficando meio, né? Eles dão umas acochambradas, vai acabando, todo mundo joga, alguns ficam limitados. Tem o caso do André, que saiu do Vasco recentemente, não pôde jogar e tal, mas eles estão flexibilizando. Antes era só jogador de seleção principal, enfim. E no Brasil também está flexibilizando. O Brasil já teve um movimento de que tinha um número mais restrito de estrangeiros e hoje está aumentando. Já aumentou para a regra dessa temporada. Foi para 8, né, PVC? Foi para 7. Era 5 e foi para 7. É isso. E aí, então, o Brasil está tendo esse movimento de jogadores sul-americanos que estão invadindo a nossa liga. Eu já ouvi esse argumento do medo de acontecer como aconteceu na Premier League. Acho que a gente ainda está bem longe disso. Mas pode ter algum impacto ali para a subida de divisão de base, algo nesse sentido. O meu medo é o que aconteceu na Itália, porque, na verdade, o Brasil não vai contratar o estrangeiro que tem mercado na Europa. Aí é que está o problema. Porque a não ser que ele garimpe, né? Exatamente. Tipo assim, o Rames Rodrigues foi oferecido ao Palmeiras em 2006 e não veio para cá, foi para o Belgrano para o Porto. O Porto foi lá e garimpou. Beleza. Ninguém tem nada contra a qualidade.
Se você for trazer o Messi para cá com 18 anos de idade, lindo, sensacional. O problema é você trazer o jogador que vai bater aqui e sair para voltar para a Colômbia, para o Paraguai, em vez de ser uma ponte para você ir jogar na Europa, no primeiro nível da Europa. Como foi o Hulk, que mal jogou em clube grande do Brasil, passou pelo Porto e foi jogar na Rússia. Esse que é o nosso problema maior. Então, o estrangeiro não tem que ter preconceito com os estrangeiros, tem que ter qualidade do estrangeiro que vem jogar aqui. Essa que é a grande diferença. Eu ia falar uma outra coisa, me perdi. Não tem problema, daqui a pouco eu lembro. Até porque você olha o Fluminense, né? O Fluminense com Arias e Cano é um outro time em relação ao que seria se não tivesse... Eles são absolutamente justificáveis. Eu sou a favor de entrada de bastante gente, viu, PVC? Eu acho que aumenta o nível no geral. Eu não sei se no futuro talvez a gente tenha essa discussão de não ser tanto assim e tal, mas eu acho que se tiver uma prospecção boa dos times brasileiros, eles podem aumentar o nível da liga consideravelmente com esses jogadores da América do Sul daqui, do Equador, Colômbia, né, e mesmo da Argentina hoje, que está com moeda fraca. Só para lembrar em relação ao número de sul-americanos que ganharam década por década, aqui em 60 tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa primeira linha inteira de sul-americanos, em 70, 4, depois em 80 foi uma década com mais vencedores, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois em 90, 3, anos 2000, 1, 2, 3, 4, 5, e agora de 2010 para frente. Considerando ali que nos anos 2000 a gente disputou 11 campeonatos, né? Então teve uma década um pouco mais longa, porque teve 2 mundiais no mesmo ano, né? E teve um aproveitamento bom de chegada, pelo menos, né? Sim. Não de levantar a taça. Essa é a cronologia, você vai vendo, né? Como vai diminuindo aos poucos, década após década, essa chegada dos sul-americanos. PVC, temos tempo para você mostrar a prancheta? Tá com ela na agulha? Tô aqui, vamos fazer. Vai ficar um pouco repetitivo, mas vamos lá. Vou rodar a vinheta, então. Tá com o novo... Está falando, né? Que é você trazer para cá. O que o Guardiola está falando que é difícil, que não enfrentou ninguém? Você traz Arias, Cano, Ganso, Samuel. Contou aqui. E aí você vai fazer este movimento aqui, se eu conseguir tirar a caneta. 4 contra 1. Nesse pedaço do campo. O Guardiola faz isso, mas é aquela questão do jogo posicional, ou seja, ele traz a superioridade numérica, mas o jogador se movimenta só no seu quadrante. Digamos que aqui seja o quadrante do Foden, que vai jogar na direita. Ele vai se movimentar neste quadrante. O quadrante está muito pequeno, né? Vamos fazer o quadrante maior aqui. Ele vai se movimentar nesse quadrante, para vir para dentro um pouco. E aí ele se aproxima do Bernardo, que vai cair por aqui. O Fluminense não. O Fluminense vai pegar o Keno, que está do lado de cá, e vai trazer aqui. E aí aquele pedacinho que eu falei aqui, que tem 4 contra 1, pode ficar 5 contra 2. E aqui é que está o grande X da questão. Como é que o Guardiola vai se virar para marcar isto quando o Fluminense conseguir ter a bola? O Guardiola vai conseguir para tentar marcar isso sem deixar o Fluminense ter a bola. Evidente. E aí o princípio do Guardiola é um princípio Rinus Michels, que o Rinus Michels foi técnico do Ajax, do Barcelona, da Holanda, e dirigiu o Cruyff no Ajax, no Barcelona e na Holanda, e o Cruyff foi o técnico que fez o Guardiola virar jogador. O Cruyff puxou o Guardiola da La Masia, das canteiras do Barcelona, para o time de cima. Então, é essa árvore genealógica. E o que é que o Rinus Michels pensava? Quando eu tenho a bola, eu preciso abrir o espaço. Porque aí, se eu abrir um jogador na ponta esquerda, um na ponta direita, um de centroavante, eu vou abrir espaço, porque os caras vão ter que vir aqui atrás e aqui do lado para me marcar. E isso vai abrir espaço aqui. E nesse jogo de espaços, ele sempre disse, quando tenho a bola, abro o campo. Quando eu não tenho a bola, eu fecho o campo. Por meu adversário não poder jogar. É o princípio do Guardiola. É o princípio do jogo posicional. Por isso que ele abre um cara na direita e outro cara na esquerda. E o Diniz tá nem aí para isso. O jogador do Fluminense vai onde está o jogo. O jogador do Manchester City espera o jogo chegar até ele. É o confronto de ideias.
Não sei se você vê uma similaridade que eu ia pontuar, que, assim, o Fluminense aglomera de um lado, mas muitas vezes ele aglomera do lado para concluir a jogada do outro lado, como foi, aliás, o primeiro gol contra o Al-Ahly, que a bola vai do outro lado do Ganso para o Marcelo vai no 1 contra 1 e sofre o pênalti. E isso o City também faz, porque ele, às vezes, vai no jogo de um lado e gira a bola rápida, uma virada para quem vem do outro lado. São formas diferentes de abordar para você levar o adversário para te marcar de um lado, mas essa virada é uma coisa em comum que eu vejo ali nos dois times, de aproveitar outro espaço. E eu acho que é um problema para a defesa do Fluminense defender esse tipo de jogada, porque ela tem uma questão de jogadas que começam de um lado do campo e acabam do outro lado. Para se defender, ela tem um problema. Eu já vi o Fluminense tomar muito gol de contra-ataque desse jeito, que começa de um lado do campo e chega do outro lado do campo e aí está totalmente desguarnecido. Eu acho que acontece muito isso, mas eu acho que a grande surpresa e a novidade do Fluminense, Rodrigo, é que muitas vezes o Fluminense começa a jogada de um lado e termina do mesmo lado. Porque assim, eu lembro muito aprendi uma coisa com o Zico que eu adoro contar, e já contei isso para o Gustavo Villani. O Gustavo Villani usou a expressão nas transmissões dele de uma outra maneira, que é a teia de aranha. O Zico contava uma história maravilhosa do Cláudio Coutinho, que o Coutinho fazia os treinos, tipo o treino invisível que a gente vê a seleção fazendo hoje, quando o Tite colocava o time no campo sem ter o adversário, para só definir o posicionamento, e o Coutinho se colocava no campo como a bola, para marcar a saída de jogo do adversário. Então, ele era a bola. O Coutinho se posicionava aqui. E aí, o Coutinho fazia assim, e o time do Flamengo, no ataque, balançava. Aí o Coutinho vinha para cá e o time do Flamengo balançava para o outro lado, para subir a marcação, pressão na saída de bola do adversário. Isso fazia do Flamengo de 81 uma marca registrada que poucos times faziam naquele tempo do futebol brasileiro, que era marcar muito a saída de bola do adversário. E o Zico conta uma coisa que me pareceu sempre improvável, mas é o depoimento dele, que embora o grande rival do Flamengo naquele período fosse o Vasco, o time que mais impunha dificuldade para o Flamengo era o Fluminense. Por quê? Porque o Flamengo subia a pressão de um lado e o Fluminense tinha dois laterais com uma qualidade de passe absurda, que eram o Edevaldo, foi reserva do Leandro na Copa de 82, e Rubens Galaxy. Então, quando o Flamengo subia para o lado esquerdo para marcar a pressão, o Edevaldo pegava a bola e fazia assim, invertia o lado da jogada. E chegava o Rubens Galaxy do outro lado com todo o corredor inteiro livre, porque o Flamengo tinha subido todo para o lado de cá. E essa inversão funcionava muito. O Fluminense sabe fazer isso, como o Manchester City sabe fazer, como o Rodrigo disse. Agora, o que o Fluminense faz, que é muito surpreendente, é contestar esse princípio, que é começa a jogada de um lado, termina do mesmo lado e funciona. E isso causa uma certa confusão na marcação muitas vezes, né? Porque você está esperando essa virada de jogo e está todo mundo daquele lado congestionando. É uma maneira muito peculiar. O jogo de salão. Ele transforma num pequeno campinho de salão ali. Não é à toa que o Ganso São vários mini-jogos, jogador, né? de salão. Pelo que dizem, o Ganso era um ótimo jogador de salão, por exemplo. Tem isso. Não sei o Ari. É bem isso mesmo. Esse treino fantasma é muito curioso, né, PVC? O Diniz usa, que eu já vi ele fazendo treino na seleção. Na seleção Dorival também já fez isso no São Paulo, lembro. Muricy eu já vi também, porque eu fazia treino de São Paulo. Muricy. E o Tite fazia. E aí eu acho engraçado, você falou como que o técnico se posiciona. Cada um faz de um jeito, né? O Tite, eu lembro dele fazendo isso no Corinthians, ele era o adversário, vindo, conduzindo a bola. E o Tite tem esse problema no joelho, que ele até operou agora e tal, e ele vinha meio mancando aqui. Olha, eu tô vindo por aqui, eles vão vir desse jeito. Ele ia orientando como é que o outro time ia, e aí o time dele ia ter que se posicionar de acordo com o que tinha que fazer com o treino fantasma ali do... O Diniz, eu não consegui observar exatamente como que ele se posiciona. Eu acho que ele simplesmente fica dando instrução. Ele não é a bola ou o adversário, enfim. Mas eu sei que ele faz, eu já vi ele fazendo na seleção, ali no que dá para a gente ver, ele põe os caras e fica treinando o posicionamento do time. O Coutinho morreu muito jovem, né? O Renato Maurício Prado acha que o Coutinho jamais seria o maior técnico do Brasil porque ele era arrogante, prepotente. Ele era difícil, personalidade difícil, todo mundo fala, né? Mas é talvez um dos dois maiores técnicos da história do Flamengo, né? Mas
Mas ele ele podia tinha uma amadurecer, personalidade né? difícil. Ele podia virar a hora do cara, porque ele morreu, tentar lembrar aqui, ó, ele morreu 39, com 42 anos de idade. Era um cara ousado, ele Mergulhando. mergulhou aqui, foi nas Cagarras, eu acho, na ilha aqui em Nas frente a Cagarras. Ipanema, e ele estava fazendo mergulho de apneia e morreu. Ele morreu aos 42 anos de idade. Ele foi técnico da seleção brasileira numa Copa do Mundo aos 39 anos. Ele podia ser um cara arrogante aos 42 anos de idade e ser um técnico absolutamente tipo Paul McCartney hoje, de boa, aos 52. Né? Então, assim, eu acho que do ponto de vista do conhecimento teórico, se o Coutinho tivesse vivido mais tempo, a evolução do futebol brasileiro seria diferente. E ele tinha um aspecto físico também, né? Que ele ressaltava muito. As pessoas falam, às vezes, pouco isso do time do Flamengo. Mas o Coutinho tinha uma ênfase muito grande em preparação física, né? Para aquele time ser possível fazer isso que você estava falando, essa marcação, pressão. O próprio Fluminense, para o Fluminense jogar do jeito que está, todo mundo tem que estar inteiro, porque senão... Exatamente. Não dá para... Não é, exatamente. A crítica do jornalista lá do Telegraph tem esse problema, inclusive. Ele não viu os jogos do Fluminense, né? E o próprio Cano é fundamental nesse esquema. O quanto Cano que ele se corre doa. pra cacete quando tá ali marcando, né? É um jogo que exige uma intensidade que eles estão entregando, né? Exatamente. Você protege alguns jogadores que talvez não consigam entregar essas corridas o tempo inteiro, como o Felipe Melo, o Marcelo e tal, não sei o quê, mas os outros a entrega que o Arias tem durante o jogo é inacreditável, ele fica indo e voltando, às vezes ele tá jogando de lateral quando o Fluminense tem que Keno também. defender. O Keno também, os caras ficam completamente estourados no fim do jogo. Tem que se doar mesmo, porque senão a coisa não funciona, começa desde o Cano, e isso ele não cansa de falar, como o Fernando Diniz cobra isso dos jogadores.